Muito boa noite, amáveis amigos e irmãos aqui em São Paulo, Brasil. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e ver o tempo do programa divino que nos correspondeu viver. Para o qual quero ler em São João, capítulo 5, versículos 39 ao 47, onde nos disse Jesus: Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. E não quereis vir a mim para terdes vida. Gloria de los hombres no recibo. Eu não recebo glória dos homens. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Eu vim em nome de meu Pai e não me Si otro aceitais. viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse ¿Cómo aceitareis. podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros? Como podeis vós crer, recebendo honras uns dos outros, Y no buscáis la gloria que viene del Dios e não único? buscando a honra que vem só de Deus? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Hay quien os acusa, Há um que vos acusa, Moisés, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. em quem vós esperais. Porque si creyeseis a Moisés, me porque creeríais Porque se vós cresceis em Moisés, escribió, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Nuestro tema es Nosso tema é recibiendo al que viene recebendo ao que vem no nome do Senhor. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Pode assentar-se, tenham a bondade. En este mismo capítulo 5, verso 43, Jesús dijo, Neste mesmo capítulo 5, versículo 43, Jesus disse: yo he venido en nombre de mi Padre. Eu vim em nome de meu Pai. El enviado vino O enviado veio en el nombre no nome del que lo envió, de quem o enviou, del Padre. do Pai. Y la Escritura E a Escritura da testimonio dá testemunho del enviado de Dios. do enviado de Deus.
Por eso dijo, Por isso disse, escudriñad las escrituras, examinai as Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. E são elas que de mim testificam. Las escrituras As Escrituras dan testimonio dão del testemunho enviado de Dios. do enviado de Y el Deus. enviado de Dios E o enviado de Deus vem en el nombre no nome del que lo envió. de quem o enviou, no nome do Pai. Ahora podemos ver Agora podemos ver cosas muy importantes duas coisas muito importantes que son manifestadas que são manifestadas en el enviado. no enviado. Las escrituras, As Escrituras dão testemunho si dele. para ese tiempo Se para esse tempo en que aparece una persona em que aparece uma pessoa y dice e diz que es un enviado de Dios, que é um enviado de Deus, un enviado para uma edad, para para uma era ou uma dispensação, o sea, un mensajero ou de Dios, seja, um mensageiro de para Deus una edad o dispensación, para uma era ou dispensação. el enviado O enviado tiene que aparecer tem que aparecer en el tiempo no señalado tempo por la assinalado Escritura. pela Escritura. Si es en el Antiguo Testamento, Se for no Antigo pues Testamento, tiene que aparecer pois tem que aparecer en medio del pueblo hebreo no meio do povo hebreu, con el mensaje de Dios com a mensagem de Deus para esa descendencia para de Abraham. essa descendência de Abraão. Y tiene que aparecer E tem que aparecer en el tiempo no correspondiente. tempo correspondente. Y si es en el Nuevo Testamento, E se for no Novo Testamento, conforme al diagrama conforme ao diagrama de la iglesia del Señor Jesucristo, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, el enviado o enviado tiene que aparecer tem que aparecer en medio de la iglesia no de meio da Jesucristo, Igreja de Jesus Cristo, en la edad. na era Correspondente correspondente a esse tempo. Y aquí tenemos el diagrama E de la aqui iglesia de temos Jesucristo. o diagrama da Igreja de Jesus Cristo. ¿Cómo podemos tener Como podemos ter el diagrama o o diagrama plano ou plano ou planta de um templo literal, como Moisés como Moisés recibió recebeu parte de Dios da parte de Deus el modelo? o modelo. Dios le mostró el modelo Deus lhe mostrou o modelo del tabernáculo. do tabernáculo. Y conforme a ese E modelo, conforme a esse modelo, tenía que construir Moisés el tabernáculo. tinha que construir o tabernáculo. Y también Salomón, E também Salomão construiu o templo conforme al modelo conforme ao modelo establecido por Dios. estabelecido por Deus. Y tenía un plano E tinha uma para hacerlo planta todo de acuerdo a los planos. para fazê-lo tudo de acuerdo Y ahora às Jesucristo plantas. E agora Jesus está Cristo construyendo un templo está construindo um templo para y Deus. tiene un plano. E tem um plano, uma planta. E esse plano ou planta Debe ser entendido deve ser entendido por los que creen en Cristo pelos que creem em para así Cristo, saber para assim en saberem qué parte del em templo que parte do templo le ha tocado vivir lhes correspondeu viver. y así saber E assim saberem cuál es la bendición qual de é a Dios bênção de Deus para ese tiempo para esse tempo y saber cuál e es el saberem enviado de qual Dios é o enviado de para Deus ese tiempo. para esse tempo. El templo que Jesucristo está O construyendo templo que Jesus Cristo está construindo es su iglesia, é sua igreja, un templo espiritual um templo espiritual para Dios morar para en él Deus morar nele en toda su plenitud. em toda a sua plenitude. Dios está manifestado en medio de Deus su iglesia, está manifestado no meio da sua en las igreja, primicias del Espíritu, nas primícias do y Espírito. para el día postrero, E para o último en dia, edición, em acréscimo, la iglesia recibirá a igreja receberá plenitud a plenitude Espírito Santo. do Espírito y los Santo. miembros de la iglesia de E os Jesucristo, membros da Igreja de Jesus Cristo receberão a adoção, esto es, isto é, a transformação dos nossos corpos. entonces Dios E morará en então nosotros Deus morará em nós, en toda su plenitud. em toda a sua plenitude. Y así seremos E assim seremos, a imagen y semejanza a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus con Cristo, Dios morando en com nosotros Deus morando em en nós, toda su plenitud. em toda a sua plenitude. En Zacarías capítulo Em 6, Zacarias verso 12, capítulo 6, versículo 12,
nos disse, hablándonos nos del falando templo do templo que foi construído por que foi Zorobabel, construído el por príncipe Zorobabel, o príncipe ou rei, junto al cual estuvo brazo a brazo junto el ao sumo qual sacerdote Josué. esteve braço a braço o sumo sacerdote Josué. El príncipe Zorobabel O príncipe tenía Zorobabel palabra de Dios tinha a palavra de Deus parte del profeta Zacarías da parte do profeta y de Zacarias parte de otros e profetas da parte de outros profetas para la construcción para a construção do templo. y aquella construcción E aquela construção, que sería una restauración que del seria templo en uma Jerusalén, restauração do templo em Jerusalém, sería restaurado el templo en Jerusalén seria restaurado o templo em para Jerusalém los sacrificios para os sacrifícios y la adoración a Dios. e a adoração a Deus. Aquello era tipo y figura Aquilo era tipo e figura de la construcción da construção de la iglesia de Jesucristo. da Igreja de Jesus Por Cristo. eso en el capítulo 4 de Zacarías, Por isso, no capítulo 4 de Dios le Zacarias, muestra al sacerdote, Deus mostra, el profeta Zacarías, Deus mostra ao profeta Zacarias el candelabro o candelabro con sus 7 lámparas com suas 7 lâmpadas y los 2 árboles de olivo, uno a cada lado, e as 2 árvores de oliveira, uma a cada lado, y las 2 ramas de olivo, e os 2 ramos de oliveira, colocando aceite como oro colocando azeite como ouro en el candelabro, no candelabro, en el vaso principal del candelabro. no copo principal, no vaso principal do Y esto candelabro. habla E isto fala en estos símbolos nestes símbolos de la creación da de la criação iglesia del Señor da Jesucristo, Igreja do Senhor Jesus Cristo, que es construida que é construída como un templo espiritual, como um templo espiritual, sin ejércitos, sem exércitos e sem e sem forças, com mas meu espírito, com meu espírito, ha dicho Jehová de los diz de Jeová dos exércitos. ejércitos. Zacarías capítulo 4, Zacarias capítulo 4, verso 1 al 14. versículo 1 ao 14. Las 7 lámparas, As 7 lâmpadas no candelabro, el candelabro o candelabro representa la iglesia de Jesucristo, representa a Igreja de Jesus Cristo siete lámparas, com suas 7 ou seja, com lâmpadas, suas ou siete seja, unidades. com suas 7 eras. lámpara es una edad, Cada lâmpada é uma era tiene una mecha cada, e de tem cada lámpara. uma chama cada cada lâmpada ou cada vaso. Recuerden que son 7 lámparas Recordem que são 7 en lâmpadas esos 7 brazos del candelabro. nesses 7 braços do Y cada candelabro lámpara tiene una e mecha cada lâmpada tem uma chama y cuando es encendida, e quando é acesa alumbra. ilumina. Una lámpara Uma lâmpada de estas que son mostradas aquí destas que são mostradas no puede aqui dar luz não pode dar si no luz tiene una mecha se não tiver uma chama imersa no azeite de oliva y encendida con el fuego. e acesa com o fogo do Espírito Santo. Y esa mecha fue el E mensajero de essa cada edad. chama foi o mensageiro de cada era. Ninguna edad Nenhuma podía era tener luz podia ter luz hasta que no llegara el mensajero. até que chegasse o mensageiro aceso com o fogo do Espírito Santo. Y así fue E assim por las 7 edades de la foi iglesia. pelas 7 eras da Igreja Gentia. Y al cumplirse esas 7 edades, E ao cumprir-se essas 7 el eras, templo espiritual de Cristo o templo espiritual de Cristo já en el tem lugar santo no lugar el santo candelabro o candelabro sus 7 lámparas. com suas 7 lâmpadas acesas. Y ahora E agora, vean que eso corresponde al vejam lugar que santo, isso santo. corresponde ao lugar santo. Y ahora veamos E agora vejamos cómo la iglesia de Jesucristo como a Igreja de Jesus Cristo fue representada foi representada aqui, en esta forma nesta simbólica. forma simbólica. Y ahora el profeta E Zacarías agora o profeta Zacarias pregunta qué son los 2 árboles de olivo y pergunta las que 2 são ramas as 2 árvores de oliveiras e os 2 ramos de oliveiras. de olivo. Capítulo 4, Capítulo 4, verso 11 al 14, versículo 11 ao 14, donde nos dice: onde nos disse: Hablé más y le dije:
Falei mais e disse-lhe: ¿Qué significan estos dos olivos a la derecha y a la derecha del candelabro y a su izquierda? que são as duas oliveiras, à direita do castiçal e à sua esquerda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? E falando-lhe outra vez, disse: que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e que vertem de si ouro? Aceite como oro. Azeite como ouro? Y me respondió diciendo, E ele me respondeu ¿no dizendo: sabes qué es esto? não sabes o que é isto? Y dije, Señor mío, no. E eu disse: não, Senhor meu. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante de la presencia, que están delante del Señor de toda la tierra. Então ele disse: estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Y estos dos olivos, E estas duas oliveiras, conforme Apocalipse capítulo 11, versículo 3 em diante, son los dos ungidos. são os dois ungidos. Estos dos ungidos, Estes dois estos dos ungidos, olivos, estas duas oliveiras de Zacarias capítulo 4, son los dos ungidos são os dois que están ungidos delante de la presencia que del estão Señor. diante da presença do Senhor de toda a terra. Capítulo 11, Capítulo 11, versículo 3 em diante de Apocalipse, nos diz: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de Estos pano de testigos son los dos silício. olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Aquí podemos ver Aqui podemos ver que lo que vio el profeta Zacarías que o que viu o profeta Zacarias corresponde a la corresponde iglesia del Señor à Jesucristo. igreja do Senhor Jesus Cristo. Y para el día postrero, E para o último dia, os ministérios das duas oliveiras são os ministérios de los dos ungidos, dos dois ungidos que estão diante da presença do Deus de toda a terra. y esos son los ministerios E esses são os ministérios de Moisés e Elias. ustedes notarán Vocês notarão que los milagros que hacen que os milagres que fazem muestran mostram lo mismo que Moisés y Elías hicieron o mesmo que Moisés e Elias fizeram centenas de anos ou milhares de anos atrás. porque es el ministerio de Moisés por segunda vez Porque é o ministério de Moisés pela segunda y es el vez ministerio de Elías por quinta vez. e é o ministério de Elias pela quinta El vez. reverendo William Branham, O reverendo William Branham, precursor de la segunda venida de Cristo, precursor da segunda vinda de Cristo, o qual veio com o espírito e virtude de Elias em sua quarta manifestação, dijo disse que la venida que a vinda de Elías, de el Elias, que le predicará quem pregará al pueblo hebreo, ao povo hebreu, será será el Espíritu Santo, o Espírito Santo, o sea, un hombre ou seja, um homem deste ungido tempo con ese Espíritu. ungido com esse O sea, que Espírito. el Espíritu Santo Ou seja, que o Espírito Santo estará nesse homem y estará operando e estará operando el ministerio o ministério de Elías por quinta vez. de Elias pela quinta En la vez. página 449 Na del página libro Los Hechos dice, 449 do livro Os Selos disse: el único espíritu que ha estado sobre la tierra que yo sepa tendría que ser Elías. o único Espírito que esteve sobre a terra que eu sabia teria que ser Elias. Y así fue predicho que sería, porque su espíritu fue nada menos que el espíritu de Cristo. E assim foi predito que seria, porque seu Espírito foi nada menos que o Espírito de Cristo. Cuando Cristo vino, Él fue la plenitud, fue el Dios de los profetas. Quando Cristo veio, ele foi a plenitude, foi Deus dos profetas.
San Pedro nos dice São Pedro nos disse, en su primera carta, em sua primeira carta, capítulo 1, verso 10 al capítulo 12, 1, versículo 10 ao 12, que el Espíritu de Cristo que o Espírito de Cristo, que estava nos profetas, pré-anunciava os sofrimentos que vendrían al Mesías que viriam ao y las Messias glorias que e as vendrían glórias después que de su viriam depois desses sofrimentos. Era el Espíritu de Cristo Era o Espírito de Cristo, o Espírito en los Santo, profetas del nos Antiguo Testamento. profetas do Antigo Testamento. Por eso el arcángel Gabriel le dijo a Zacarías, Por isso, o arcanjo Gabriel disse a Zacarias, padre de Juan el Bautista, pai de João Batista, cuando le dio la promesa quando lhe deu a promessa de que teria um y filho sería profeta de e Dios seria profeta de Deus y sería grande e delante seria de Dios, grande diante de y que Deus vendría con el espíritu e que y virtud de viria Elías. com o espírito e virtude de Elias. Le dijo, Disse, y será lleno del Espíritu Santo, e será cheio do Espírito aún Santo, desde el vientre de su madre. ainda desde o ventre da sua mãe. Y el Espíritu Santo E o Espírito Santo, em João Batista, operou o ministério de Elias pela terceira ocasião, como lo había operado en el profeta como Elías. tinha operado no profeta Elias pela primeira ocasião, e como tinha operado no profeta Eliseu pela segunda ocasião, Y lo operó en una doble porción en Eliseo. e o operou em uma dupla porção em Eliseu, Y luego por cuarta ocasión, e em seguida pela quarta el ocasião, Espíritu Santo, o Espírito en el Santo, reverendo William Branham, no reverendo William Branham, operó el ministerio de Elías operou o ministério de Elias pela quarta ocasião. y está prometido E está el prometido ministerio de Elías o ministério de Elias para ser manifestado quinta ocasión. pela quinta ocasião neste planeta Terra. Y eso será E isso será conforme conforme está prometido en la palabra na de Dios. palavra de Deus. Le preguntaron al reverendo William Branham Perguntaram ao reverendo William Branham acerca del Elías que le predicará sobre al o pueblo hebreo, Elias que pregará ao povo hebreu. porque el reverendo William Branham Porque o reverendo William Branham siempre trató de ir al pueblo sempre tentou ir ao povo hebreu hebreo para predicarle, para pregar, y el Espíritu Santo e o Espírito Santo le dijo que no lo lhe hiciera disse que não o fizesse, porque no era el tiempo porque todavía ainda não era o tempo y tenía que ser de acuerdo a e la tinha Escritura. que ser de acordo à Escritura. O sea, tenía que ser de acuerdo a Apocalipsis Ou seja, capítulo 11, tinha que ser de acordo a Apocalipse capítulo que es 11, Elías, que é Elias, pero por quinta ocasión, mas pela quinta ocasião, con Moisés, com por Moisés, segunda ocasión. pela segunda ocasião. ¿Y qué significa esto? E o que significa isto? En la pregunta número 11, Na pergunta número 11, contenida en el mensaje del libro de los sellos, contida na mensagem do livro Os Selos, em perguntas e respostas, página 399, página 399, le preguntaron, perguntaram: el Elías que viene a predicar a los judíos, o Elias que vem pregar aos judeus ¿es el verdadero Elías que estuvo en los días de Acab? é o verdadeiro Elias que esteve nos dias ¿O de será solamente el Acabe? espíritu de Elías en otro hombre? Ou será somente o espírito de Elias em outro La homem? contestación fue, A resposta foi: yo he pensado que será un hombre de este tiempo, eu ungido con ese pensei que será um homem deste tempo ungido com esse espírito. espíritu. No será, Não será, literalmente, literalmente, Elías Tisbit, Elias Tisbita, sino que será el ministerio de mas Elías que Tisbita será o ministério de Elias Tisbita en un hombre em um homem deste tempo final, ungido ungido por el Espíritu Santo, pelo Espírito Santo, con ese espíritu com ministerial. esse espírito ministerial. Y así también será E assim também será la venida, a vinda do outro das duas oliveiras, porque el quinto Elías porque o quinto Elias é um das duas y el oliveiras, segundo Moisés e o segundo Moisés é o outro das duas oliveiras. y eso será E isso será un hombre um homem ungido ungido con ese espíritu ministerial com esse espírito ministerial de Moisés de Moisés en este tiempo final. neste tempo final. Y para eso E para tiene que isso, estar el Espíritu Santo pois tem que estar o Espírito Santo nele manifestado.
Y ese es el ángel E esse é o de anjo de Apocalipse capítulo que 7, viene con el sello que del Dios vem vivo. com o selo do Deus vivo. E o selo do Deus vivo é o Espírito Santo. Por isso é Este ángel que este anjo de Apocalipsis capítulo de 7, Apocalipse capítulo 7, miren lo que hace. vejam o que faz. Capítulo 7, verso 12 en adelante, Capítulo 7, versículo 2 em diante, dice así. diz assim: Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de Diciendo, danificar no hagáis daño a terra e o mar, y a los dizendo: árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Y oí el número de los sellados. Eu vi 144.000 sellados. Eu de vi toda o tribu número de los dos hijos de Israel. assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Y comienza a enumerar 12.000 de cada tribu. E começa a enumerar 12 mil de cada 12.000 tribo. de la tribu de Judá, 12.000 Da sellados. tribo de Judá havia 12 mil assinalados. De la tribu de Rubén, 12.000 Da sellados. tribo de Rubem, 12 mil. De la tribu de Gad, 12.000 Da sellados. tribo de Gade, 12 mil Y así assinalados. continúa, E assim continua assinalando 12.000 sellados 12 mil selados de cada tribu. de cada tribo. Es el Espíritu de Cristo, É o Espírito de Cristo, el sello del Dios vivo, o selo do Deus vivo, en el ángel no anjo que viene que vem para tener ese ministerio. para ter esse ministério. Y no eran 2 E não eram los que vendrían al pueblo hebreo. 2 os que viriam ao povo hebreu? Y ahora está apareciendo uno. E agora está aparecendo El ángel que viene con el sello del Dios vivo. o anjo que vem com o selo do Deus vivo? Depende como usted lo mire. Depende como você olhar. Si usted lo mira como individuo, Se você olhar como indivíduo, você vê um. si usted mira el ministerio, Se você olha o ministério que está usted nele, ve más de uno. você vê mais de Usted um. ve el ministerio Você de vê Elías, o ministério de el Elias, ministerio de Moisés, o ministério de Moisés e o ministério de Jesus. Está vendo 3, porque ahí está porque aí el está Espíritu Santo, o Espírito que es el Santo, que tiene ministerio que é quem tem y ministérios estará operando e estará los operando 3 grandes os 3 ministerios grandes ministérios prometidos para serem manifestados neste tempo final. Esos son los 3 grandes ministerios Esses são os 3 grandes ministérios para prometidos ser manifestados. para serem manifestados no último dia. El ministerio de Jesús, O ministério de Jesus, o ministério de Moisés e o ministério de Elias. Porque o Filho do Homem virá com seus anjos. ahí tenemos Aí los temos ministerios os ministérios de Jesus, de Elias y de Moisés. e de Moisés. Es el Espíritu Santo, É o Espírito Santo, o anjo do pacto, el ángel de Jehová, o anjo de Jeová. Jesucristo, Jesus Cristo é Espírito Santo, viniendo en el día vindo postrero no último y dia manifestando sus e grandes manifestando esses grandes ministérios. ministerios. Y eso será E isso será en un hombre em um homem de este tiempo final. deste tempo final. Ese es el misterio Esse é o mistério de estos 3 grandes ministerios. destes 3 grandes ministérios prometidos para este tempo final. Porque cuando Dios promete Porque quando Deus promete enviar nuevamente enviar novamente a um profeta que viveu no y passado terminó sus días aquí en la tierra, e terminou seus dias aqui na terra, cuando cumple esa promesa, quando cumpre essa promessa, es el ministerio de aquel profeta é o ministério daquele profeta en otro hombre. em outro homem. Otro hombre ungido con el Outro mismo homem Espíritu ungido com o mesmo Espírito Santo Santo que estuvo en aquel profeta que del esteve naquele profeta do passado. pasado. Vean aquí, Vejam, aqui sigue diciendo, continua dizendo: porque ya cuando Elías ya había subido y Eliseo se encontró con los hijos de los profetas, ellos dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Es Por- que Eliseo obró igual
Elías. Porque lá, quando Elias já tinha subido e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, eles disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. É que Eliseu atuou igual a Elias. Agora podemos ver Ese misterio esse mistério del quinto Elías. do quinto Del, Elias, del Elías que le predicará al pueblo hebreo. do Elias que pregará ao povo hebreu. Y ahora podemos comprender el E agora podemos compreender por que el reverendo William Branham o reverendo William Branham dijo que así como los hebreos disse trajeron el evangelio a los que assim gentiles, como os hebreus trouxeram o evangelho aos gentios, y esto fue por medio de San Pedro y e San isto Pablo, for por meio de São Pedro e São Paulo, los gentiles lo llevarán os al pueblo gentios o hebreo. levarão ao povo hebreu. Los hebreos trajeron el evangelio de Os la gracia a hebreus los trouxeram o evangelho da graça aos gentios. gentiles. Y en el día postrero, E no último dia, los gentiles os gentios levarão o evangelho del reino do reino ao povo hebreu por meio dos ministérios de Moisés e de Elias. esos son Esses são los Pedro, o Pedro, el Pedro y el o Pablo. Pedro e o Paulo. Ese es Pedro Pablo. Esse é Pedro Paulo. O sea, los Ou ministerios seja, os ministérios de Moisés y de Elías, Moisés e Elias, los cuales os quais estão representados en el ministerio de San Pedro no ministério de São Pedro e no ministério de São Paulo. y esos son E esses são los que también están os que representados en el também cielo, estão representados no céu, en los arcángeles, nos arcanjos Gabriel y Miguel. Gabriel e Miguel. Y esos son los ministerios E esses são os ministérios de la diestra da destra del Hijo del Hombre y do de la Filho do siniestra Homem del Hijo del Hombre. e da esquerda do Filho do Homem. Esos son los que tienen la posición Esses são os que têm a posição de la derecha y de la da izquierda direita e da esquerda para el glorioso reino para de o Jesucristo. glorioso reino de Jesus Y Cristo. esa es la posición E essa era a posição que Jacobo y Juan que Tiago e João y la madre de ellos e a mãe deles querían queriam para Juan para y Jacobo. João e Tiago. Y Jesús dijo, E Jesus disse: ustedes podrán beber del vaso que yo he de beber. vocês poderão beber do copo que eu hei de beber? Pues Jesús le preguntó Pois Jesus y perguntou. ellos le dijeron, sí podemos. E eles lhe disseram: sim, podemos. Porque el que está buscando la bendición de Porque Dios quem está procurando a bênção de Deus tiene que ser una persona positiva tem siempre. que ser uma pessoa positiva sempre. Y aunque sean difíciles E mesmo que seja difícil obtener las bendiciones, obter as bênçãos, la persona siempre tiene que creer a pessoa sempre tem que que crer las va a recibir, que a vai receber, como fue con Jacob. como foi com Lo Jacó. que era imposible para O Jacob que era impossível para Jacó se hizo posible. se tornou possível e obteve a bênção da primogenitura. Y ahora tenemos E agora temos a João y a otro Jacob. e ao outro Jacó, Porque Santiago y Jacob porque Santiago é Jacó. Santiago e Jacó es lo mismo. são o mesmo. Y ahora E el agora, hermano de Juan o irmão de João es Santiago é Santiago y también se e llama também se Jacob. chama Jacó. Jacob o Santiago. Jacó ou Santiago. Y ahora ellos E buscaban la agora bendición. eles buscavam a bênção. ¿Y sabe qué bendición buscaban ellos? E sabem que bênção eles La bendición buscavam? más grande A maior bênção que há después de la de Jesucristo. depois da de Jesus Cristo. Esa es la posición más grande Essa é a maior que posição hay en el reino del Señor Jesucristo. que há no reino do Senhor Jesus Cristo. Después de la posición de Jesús. Depois da posição de Jesus Cristo. Esa es la posición Essa é a posição de la cual Jesucristo habló da qual Jesus Cristo en falou Apocalipsis capítulo em 1, Apocalipse no, capítulo 3, 3, verso 21. versículo 21. Al que venciere, Ao que vencer, yo le daré que se siente lhe conmigo en mi trono, concederei que se assente comigo no meu así trono, como yo he vencido assim como eu y venci me he sentado con mi Padre e me en su trono. sentei com meu Pai no seu trono. Jesucristo Jesus Cristo, en su primera venida em sua primeira vinda,
llevó a cabo su obra realizou sua obra, en donde él onde ele estuvo 33 años aquí en la tierra. esteve 33 anos aqui na terra. Miren todo el tiempo que duró la primera venida Vejam de Cristo. todo o tempo que durou a primeira vinda de Cristo, Cumplida aquí en la tierra cumprida aqui na terra, en carne humana. em carne humana. ¿Cuánto tiempo durará Quanto tempo durará la segunda venida de Cristo? a segunda vinda de Con Cristo? 33 años Com allá, 33 anos lá em sua primeira vinda, el sumo sacerdote o sumo que sacerdote estava en ese tiempo, que estava nesse tempo, nesse ano en que Cristo murió, em que Cristo morreu, y el sumo sacerdote anterior, e o sumo sacerdote anterior, o sea, Caifás, ou seja, Caifás, el sacerdote que estaba en ese tiempo, o sacerdote que estava nesse y tempo, Anás, e que era el Anás, sacerdote anterior, que era o suegro de sacerdote Caifás, anterior e era sogro de Caifás, no se dieron cuenta não de la perceberam venida del Mesías que a vinda do Messias estava cumprida en medio del pueblo no hebreo meio do povo en hebreu, una forma sencilla, em uma forma simples, en un sencillo joven carpintero em um simples jovem carpinteiro, em um operário da construção. Dios había vivificado, Deus tinha vivificado, había hecho realidad tinha tornado la realidade venida del Mesías, a vinda do Messias, pero era tan sencillo mas era tão simples, o véu de que carne, ellos no podían aceptar. que eles não podiam aceitá-lo. Tropezaron, Tropeçaram com o véu de carne, tropezaron tropeçaram com essa la pedra, piedra que los a edificadores pedra que desecharon. os edificadores rejeitaram. Por eso Jesús decía, Por isso Jesus dizia: más bienaventurados mas los bem-aventurados que no hayan tropiezo. os que não encontrem tropeço em mim. Mucha gente tropezaron con Muitas pessoas tropeçou em Jesus. O sumo Jesús. sacerdote, El concilio del Sanedrín, o concílio do Sinédrio, gente muy sabia, gente muito sábia, doctores en divinidad. doutores em divindade, Pero Cristo dijo, mas Cristo disse: gracias Padre, graças, Pai, te alabo Señor del cielo y de la louvo-te, tierra, Senhor do céu e da porque terra, escondiste estas cosas, porque escondestes estas coisas. Que coisas? las cosas correspondientes, As coisas correspondentes à primeira vinda de Cristo. las escondiste As escondestes dos sábios e dos del entendidos, concilio del Sanedrín, do concílio do Sinédrio, del sumo sacerdote, do sumo sacerdote, dos sacerdotes daquele tempo, dos fariseus e saduceus, gente muito importante, gente muy sabia. gente muito sábia. Pero Jesucristo dijo Mas Jesus Cristo disse que Dios había escondido que Deus tinha escondido aquelas coisas correspondentes àquele tempo. O sea, la primera venida de Ou Cristo seja, a primeira vinda de Cristo escondió esse mistério, escondeu esse estaba mistério cumpliéndose allí que estava se cumprindo lo escondió de ali, aquellos sabios o escondeu daqueles sábios y lo reveló e o revelou a los niños, às crianças, o sea, a los que no ou tenían seja, doctorado aos en que não divinidad. tinham doutorados em divindade. Pedro, Pedro, Santiago, Santiago, Jacobo, Tiago, pescadores pescadores y personas del campo e pessoas do campo, como Natanael como Natanael y otras personas más. e outras pessoas mais. Podemos ver Podemos ver que eran personas que eram pessoas que no eran sabios, que não eram sábios, doctores en teología, doutores em teologia, pudieron ver e podiam ver la venida del Mesías. a vinda do Messias, puderam ver a Cuando vinda do Messias. Jesucristo, Quando Jesus Cristo, en San Juan capítulo 1, em São João capítulo 1, está con sus discípulos está com seus discípulos, y Felipe va a buscar a Natanael e Felipe vai buscar Natanael y le dice que han hallado aquel del cual habló Moisés. e diz que acharam aquele do qual falou Moisés. Capítulo 1 de San Juan, Capítulo 1 de São João, verso 43 en adelante. versículo 43 em diante. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, No "Sígueme". dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Felipe e disse-lhe: segue-me. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés
y Pedro. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Esa ciudad Essa cidade produjo buenos discípulos produziu bons discípulos para Cristo. para Cristo. Produjo unos cuantos apóstoles Produziu para vários apóstolos para Cristo. Cristo. Felipe halló a Natanael. Felipe achou Natanael e disse-lhe: Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, así como los profetas. e de quem escreveram Jesus, os el hijo de José profetas. de Nazaré. Jesus de Nazaré, filho de José. Al decir Ao dizer el hijo de José de o Nazaret, filho de José de Nazaré, ahí puso algo con lo cual tropezó Natanael. aí pôs algo com o qual Natanael tropeçou. Al decir que era de Nazaret, Ao dizer que era de Nazaré, tropezó, tropeçou. porque la escritura dice Porque a Escritura diz que de Belén de Judea, que de Belém da conforme Judeia, Miqueas capítulo 5, conforme a verso Miqueias capítulo 5, versículo 2, 2, vendrá el que gobernará el pueblo virá hebreo. quem governará o povo hebreu. Pero por lo que se ve, Mas pelo que se vê, hasta ese momento, até esse momento, Felipe y Filipe los demás apóstoles e outros no sabían apóstolos que Jesús había nacido en não Belén de Judea. sabiam que Jesus tinha nascido em Belém da Y sin Judeia. embargo, E, entretanto, están creyendo en estão Jesucristo. crendo em Jesus como el Cristo Mesías. como o Messias. Después fueron aclaradas Depois foram esclarecidas estas profecías. estas profecias para eles. Ahora vean lo que dice Agora Natanael. vejam o que Natanael disse. Natanael le dijo, Natanael lhe disse: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? de Nazaré pode sair algo de bom? De Nazaret no habían salido profetas. De Nazaré não tinham saído, saído profetas, e agora vai sair o Messias de lá? Y también la escritura, E também a hablando Escritura, que sería, falando que de la tribo de seria Judá? da tribo de Judá, sería un descendiente de David. seria um descendente de Davi. Y los de Nazaret E os de Nazaré no vienen de esa descendencia. não vêm dessa descendência. Tenía que ser de Belén de Tinha Judea. que ser de Belém da Judéia. Pero ese misterio Mas este había quedado mistério escondido. tinha ficado escondido. Después fue dado a conocer a los Depois foi dado a conhecer aos certo apóstolos momento, em certo momento, apóstoles, de seguro por María, seguramente por Maria, cuando contó quando contou como foi el nacimiento de o Jesús. nascimento de Jesus. Ella era la más autorizada Ela era a mais para autorizada hablar sobre estas cosas. para falar sobre estas Toda esta coisas. narración Toda esta del narração arcángel Gabriel do apareciendo arcanjo a la Virgen Gabriel María aparecendo à Virgem y Maria dándole estas buenas e noticias. dando estas boas notícias, Solamente somente lo sabía la Virgen María. a Virgem Maria sabia. Y si se lo contó a José, E se contou a José, él también lo sabía. ele também Pero la única sabia. que podía contar Mas con a estos única que detalles, podia contar com estes detalhes, la visita del arcángel a Gabriel, visita do arcanjo era Gabriel, la Virgen María. era a Virgem Maria. Y ella fue la única E ela foi a que podía única dar testimonio que podia dar que Jesús testemunho había nacido en que Belén de Jesus Judea. tinha nascido em Belém da Y si en ese Judéia. tiempo E se nesse daba un tempo acta de nacimiento, davam uma certidão de nascimento, podía mostrarlo. podia mostrá-lo, Pero no sabemos mas não sabemos si tuvo un acta de nacimiento se teve uma certidão de nascimento, certificado. certificado do seu nascimento. Pero lo importante Mas o importante es que Dios cumplió é que Deus cumpriu lo que Él prometió o que Ele prometeu para ese tiempo, para esse tempo, lo cual estaba o qual estava na Escritura. Escritura. A Escritura deu de la testemunho venida del Mesías da para aquel vinda tiempo. do Messias para aquele Y Dios la tempo. cumplió E Deus a de cumpriu acuerdo a la Escritura. de acordo à Escritura. Ahora Natanael aquí, Agora, Natanael Está aqui tropeçando. está tropeçando por algo por algo de lo que dijo Felipe, do que Felipe disse, que dijo que era de que Nazaret. disse que era de Nazaré. Y ahora, E agora, cuando no conocemos quando não conhecemos plenamente plenamente
todos los detalles proféticos. todos os detalhes proféticos, Podemos hablar algunas cosas podemos falar algumas en coisas donde alguien puede tropezar. onde alguém pode tropeçar. Pero Felipe Mas Felipe tuvo una contestación muy sabia. teve uma resposta muito sábia. Natanael le dijo, "¿De Natanael Nazaret lhe puede salir algo de disse: bueno?" de Nazaré pode sair algo de bom? Le dijo Felipe, Disse-lhe Felipe: ven y ve. vem e vê. Esa es la forma más sabia Esta é a forma mais sábia que pudo ser usada por que Felipe. pôde ser usada por Felipe. Y esa es la forma más sabia E essa é a forma mais sábia para cualquier persona. para qualquer pessoa. Hablarle a otra persona, Falar à pessoa e dizer: ven y ve. vem e vê. Y escucha. E escuta. Y después tú vas a saber E depois tu saberás si es se é o no es el enviado ou não é o enviado, para que lo recibas para que o o no receba lo recibas. ou não o receba. Porque tú estás esperando Porque tu estás esperando al enviado de Dios, o enviado de Deus, el cual viene o qual en vem el nombre del Señor. no nome do Senhor. Y nos dice, E nos disse, cuando Jesús vio que a Natanael que se le acercaba, dijo de él, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Le dijo Natanael, Disse-lhe Natanael: ¿dónde me conoces? de onde me conheces tu? Respondió Jesús y le Jesus respondeu e disse-lhe: dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. antes que Felipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Respondió Natanael y le dijo, Natanael respondeu e disse-lhe: Rabí, Rabi, tú eres el Hijo de Dios. tu és o Filho de Deus. Tú eres el Rey de Israel. Tu és o Rei de Israel. Respondió Jesús y le dijo, Jesus respondeu e disse-lhe: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Cosas mayores que estas verás. Coisas maiores do que estas verás. Y le dijo, E de disse-lhe: cierto os digo, na verdade vos digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto que daqui em diante vereis o céu aberto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Esto es lo mismo Isso é o mesmo que vio Jacob que Jacó viu em seu sonho da por la escada, cual pela qual subían y bajaban subiam ángeles de e Dios. desciam anjos de Deus. Y en la cúspide de la escalera E no topo da escada vio a Dios sentado. viu Deus sentado. Y ahora, E agora, esa escalera que vio Jacob essa escada que viu Jacó es tipo y figura é tipo e de la figura iglesia de Jesucristo, da igreja de Jesus Cristo, que va creciendo que vai crescendo en la forma de un monte na forma de um o de monte una escalera, ou de uma escada. y las personas E as de pessoas edad en edad de era em era tienen que subir têm que subir a la edad que les a corresponde, era que lhe donde corresponde, está el Espíritu Santo, onde está o Espírito el Santo, ángel del pacto, o anjo do Cristo pacto, en Espíritu Santo, Cristo em Espírito Santo a manifestado través del ángel mensajero, através do anjo mensageiro dessa era, hablándole al pueblo falando ao povo y llamando, e chamando e juntando seus escolhidos. y en cada edad E em cada era, los escogidos de Dios os escolhidos de han Deus recibido a receberam Cristo Cristo manifestado manifestado no anjo mensageiro de cada era. han escuchado la voz de Cristo, Escutaram a voz de Cristo, foram chamados e juntados e colocados no corpo místico de Cristo. esto es Isto é, para la iglesia de Jesucristo, para a igreja de Jesus Cristo, de edad en edad, de era em era. y para este día postrero E para este último dia, podemos ver
podemos ver cómo las ovejas como as ovelhas del Padre do que Pai, Cristo ha estado recogiendo que Cristo esteve recolhendo entre os gentios, já foram recolhidas até a sétima era da igreja gentia. E agora Cristo está recolhendo suas ovelhas correspondente à era da pedra angular. un territorio Houve um território para cada edad, para cada era, onde estavam las ovejas de Dios. as ovelhas de Y Deus. para este tiempo E final, para este tempo final, o o território onde estão as ovelhas de las cuales Cristo, son llevadas y as quais são juntadas chamadas e juntadas com a grande voz de trombeta do Evangelho do es Reino, el territorio é o território latinoamericano y caribeño. latino-americano e caribenho. Pues Pois Cristo está Cristo está construindo um templo espiritual com seres humanos. y el lugar santísimo E o lugar santíssimo do templo que Moisés construiu e do templo que Salomão construiu estaba en el oeste. estava no oeste. Y el lugar santísimo E o lugar santíssimo do templo espiritual que Cristo está construindo, donde tiene que estar. onde tem que estar? En el oeste también. No oeste também. No puede salirse Não pode sair del tipo y figura. do tipo e figura, Porque si no, no sería porque senão não seria el templo o templo donde Dios morará onde Deus morará en toda su plenitud. em toda a sua plenitude. Por eso Cristo, Por isso Cristo, en este tiempo final, neste tempo final, luego de terminar depois de con la terminar sétima edad de la iglesia gentil com a sétima era da igreja gentia, a qual se cumpriu na América do y Norte, partir su mensajero, e seu mensageiro partir da sétima era da igreja gentia, o reverendo William Branham, Jesucristo en Espíritu Jesus Cristo em Espírito Santo, Santo, como pasó de una assim edad como passou de uma era a outra, y de un territorio a otro, e de um território ao outro, e de um mensageiro ao ahora outro, pasado agora passou de un territorio de um a território otro territorio, ao outro território, de Norteamérica da América do a Norte, la América Latina y a el Caribe, América Latina e o Caribe, y de un mensajero e de um a mensageiro otro mensajero, a outro mensageiro, del séptimo ángel do mensajero, sétimo anjo mensageiro, da sétima era da igreja al gentia ángel mensajero, ao anjo mensageiro, da era da pedra angular, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. así también Assim também, como él pasó como ele de passou un idioma a otro, de um idioma ao habló en outro, un idioma, falou em um idioma, en una edad, em uma era, pues iba hablando e depois ia falando nos diferentes que idiomas hablaban los ángeles que mensajeros. os anjos mensageiros falavam. Y para este tiempo final, E para este tempo pues final, estará hablando pois estará en falando el idioma no idioma tenga el ángel del Señor que o Jesucristo. anjo do Senhor Jesus Cristo tiver, e estará falando aos escolhidos de Deus neste idioma. E os escolhidos que não falarem esse idioma, pois haverá tradutores para que lhe traduzam a sus idiomas aos seus idiomas lo que Dios o que Deus estará hablando. estará falando por seu anjo mensageiro. Ahora hemos visto Agora vimos el diagrama o diagrama del templo espiritual de do Cristo, templo espiritual de Cristo e vimos que las cuerdas nos que han as caído cordas nos en caíram lugares deleitosos. em lugares deleitosos, e grande é a herança que nos correspondeu Para este tiempo, para este tempo, así como para cada edad, assim como para cada era tocó al pueblo, correspondeu ao povo em cada era al receber enviado. o enviado de Jesus Cristo. Para este tiempo, Para esse tempo, le toca a la iglesia de Jesucristo, corresponde à en la edad de la igreja piedra de angular, Jesus Cristo na era da pedra angular receber o anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual no último dia vem en el nombre del no nome do Senhor. Así como Cristo, Assim como Cristo disse, yo he venido en nombre de eu vim em nome de meu Pai. Él vino en el nombre del Padre Ele veio no nome do para llevar Pai a cabo la obra del para Padre. realizar a obra do Pai. Y ahora Jesucristo E agora Jesus Cristo nos dice nos disse en Apocalipsis em capítulo 22, Apocalipse verso 16, capítulo 22, versículo 16. yo Jesús Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. ese ángel mensajero Esse anjo mensageiro viene en el nombre vem del no Señor nome do Senhor Jesus Cristo
Por isso é que Cristo diz em Apocalipse, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. Y nunca más saldrá de allí. E dele nunca sairá. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Y el nombre de la ciudad de mi Dios. E o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu de mi Dios. do meu Y Deus. mi nombre nuevo. E também o meu novo nome. Él ha prometido Ele prometeu escribir su nombre escrever seu nome nuevo, novo, es el mismo nombre eterno que é de o Dios. mesmo nome eterno de Deus, e nome da cidade do nosso Deus. Prometeu escrevê-lo sobre o vencedor. Y el vencedor E o vencedor es el que en el día postrero é quem no último dia estará estará en la iglesia de Jesucristo, na igreja de Jesus Cristo, na era da pedra angular, como el siervo fiel y prudente, como o servo fiel o e mayordomo prudente, fiel y prudente, ou mordomo fiel e prudente, dando alimento espiritual a tempo a todos os filhos e filhas de Deus. y por cuanto Cristo escribe E su nombre porquanto Cristo escreve seu nome novo, y nombre eterno de Dios, e nome eterno de Deus, e nome da cidade do nosso Deus, sobre o vencedor, él viene ele vem no nome do Senhor, no nome de quem o enviou. al que venciere, Ao que vencer, yo le daré a comer del maná eu lhe darei a comer do maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, e dar-lhe-ei uma pedrinha branca, y en la piedrecita escrito e na un nombre pedra nuevo, um nome novo escrito, el cual ninguno conoce sino o qual aquel ninguém que lo recibe. conhece, senão aquele que o recebe. ¿Que recibe qué? Que recebe o quê? Ese nombre nuevo, Esse nome que es el novo, nombre nuevo que é o nome novo de esa piedrecita. dessa La pedrinha. piedrecita viene con A un pedrinha nombre vem nuevo. com um nome novo. Y esa piedrecita E essa es pedrinha la piedra no cortada de é a manos que vio pedra el não profeta Daniel. cortada por mãos que o profeta Daniel viu En la interpretación na interpretação dio al sueño del que rey deu Nabucodonosor. ao sonho do rei Nabucodonosor. La primera venida de Cristo, A primeira vinda de Cristo, que es la venida del ángel del que é a pacto en vinda carne do humana, anjo do pacto em carne fue con el humana, nombre Jesús, foi com o nome porque Jesus, ese nombre significa porque esse nome significa Salvador, Salvador, Redentor. Redentor. Y por cuanto vino para E llevar a cabo la obra de porquanto veio redención, para realizar a obra de redenção, tenía que venir con ese tinha nombre, que vir com esse nome, con el nombre com o nome como Cordero de Dios, como Cordeiro de Deus, en su primera venida. em sua primeira vinda. Y para el día postrero, E para o último dia, él viene como el león de la ele tribu de Judá, vem como leão da tribo como de rey de Judá, reyes, como e Rei Senhor dos dos reis e senhores, em Senhor sua dos de senhores, em sua obra de es la reclamação. venida del Verbo. É a vinda do Verbo. Por eso es que Apocalipsis Por 19 isso é que Apocalipse 19 nos habla de la venida del Verbo, nos fala da vinda do Verbo, como São João, capítulo 1, capítulo 1, verso 14 nos dice, versículo 14 nos disse, hablándonos del Verbo, que era con Dios y era Dios, falando-nos do Verbo que era com Deus, que estava com Deus e era Deus e ahora que en el capítulo 1, verso criou todas 14 as nos coisas. Agora no capítulo 1, versículo 14 nos diz, dice, y aquel Verbo fue e hecho o carne, Verbo se fez y carne habitó entre nosotros, e habitou entre nós, e vimos sua glória, unigénito del Padre, como a glória do unigênito do Pai, lleno de gracia y de verdad. cheio de graça e verdade. E de Vimos sua verdade. glória? Vimos sua glória, Gloria como del unigénito glória del Padre, como do unigênito do Pai, lleno de gracia y de verdad. cheio de graça e de verdade. Ahí vino
Aí veio la gloria de Dios a glória de Deus manifestada manifestada en carne humana. em carne Como humana. dice el profeta Como Isaías diz o profeta Isaías en el capítulo 40, no capítulo 40, verso 13 en adelante, versículo 13 em diante, donde nos dice: onde nos disse: voz que clama en el desierto, preparad Vós, camino a Jehová. vós do que clama no deserto, preparai o Enderezad caminho calzada en la de soledad Jeová, a nuestro Dios. endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo valle sea alzado y bájese todo Todo monte y vale collado, será y los exaltado, se enderece, e lo todo áspero o se allane. monte e todo o outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, Y se manifestará la gloria de Jehová, e a glória de Jeová se manifestará, y toda carne juntamente la e verá, toda carne juntamente verá, porque la boca de Jehová ha hablado. que foi a boca de Jeová que disse isso. La voz clamando en el desierto A voz clamando no deserto fue Juan el Bautista, foi predicando João en el desierto. Batista pregando no deserto. Y la gloria de Dios se manifestada, y E toda a carne glória viéndola manifestada, E a glória de Deus manifestada e toda carne vendo-a manifestada foi la manifestación del ángel del a manifestação do anjo do pacto, do anjo de Jeová, en carne humana, em carne humana em Jesus. fue la manifestación Foi a manifestação del verbo, do Verbo que estava com Deus e era Deus por encarnado medio de carne humana, e por meio de carne humana realizando a obra correspondente a esse tempo. la obra A a obra, la venida a de vinda la palabra da palavra en carne humana. em carne humana. Y para el día postrero, E para o último conforme dia, Apocalipsis 19, conforme Apocalipse verso 19, 11 en adelante, versículo 11 em diante, tenemos la promesa, temos a promessa da vinda do Verbo. el jinete del caballo blanco de O Apocalipsis 19 cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 tiene un nombre escrito. tem um nome escrito. Ese nombre es Esse nome é Verbo de Dios. o Verbo de Deus. Es la venida del Verbo. É a vinda do Verbo para o último dia. ¿Cómo vino 2000 años atrás? Vino manifestado Como veio en 2000 anos humana, atrás, veio manifestado em carne humana em um jovem carpinteiro de en ese Nazaré. joven, Nesse jovem, da construção, nesse operário da construção, la palabra a palavra estaba hecha carne. estava feita estava carne cumprida, e estava La cumprida promesa a promessa de la venida, da vinda do Messias, la venida a vinda del que venía en el nombre del Señor. do que vinha no nome do Senhor para aquele tempo Estaba cumplida estava cumprida em Jesus de Nazaré. Ele Yo he venido disse: en nombre de mi Padre. eu vim em nome de meu Pai, Las obras que él e hacía, as obras que ele fazia, las hacía, as fazia nombre de su Padre. no nome de seu Pai. y por cuanto el E nombre porquanto o él nome lo llevaba, ele o levava, él no tenía que decir ele não tinha que dizer en el nombre no nome de Dios de Deus o en el nombre del Padre. ou no nome do Pai. Él no tenía que hablar Ele não ningún nombre. tinha que falar nenhum nome. Él tenía el nombre. Ele tinha o nome. Por lo tanto, Portanto, él hablaba. ele falava. Y lo que él hablaba, E o que ele falava, ¿quién lo estaba hablando? quem o estava falando? Jesús. Jesus. Ahí estaba el nombre, Aí estava o nome manifestado, llevando a cabo realizando as obras correspondentes a esse tempo. Dios nos dio una muestra Deus nos deu uma amostra de lo que fue allá do que foi lá y de lo que será en este tiempo. e do que será nesse tempo final. De lo que fue la manifestación del verbo hecho carne allá. Pelo que foi a manifestação do Verbo encarnado lá e do que será a manifestação do Verbo feito carne nesse tempo final, Para cuando esté llevando a para cabo quando estiver los realizando grandes milagros os grandes milagres, maravilhas e a sinais nivel. a nível mundial. En la actualidad Atualmente, tenemos la etapa más gloriosa. temos a etapa mais La gloriosa, etapa
É a etapa donde Cristo onde está Cristo abriéndonos las está escrituras nos abrindo as y Escrituras nos ha abierto e nos abriu el séptimo sello, o sétimo selo, o maior mistério de los cielos y de la tierra. dos céus e da Y terra. abriéndonos las E escrituras nos abrindo as nos Escrituras, da la revelación. nos dá a revelação do sétimo selo, a revelação da segunda vinda de Cristo, da vinda do Verbo. Y con esa revelación E com essa revelação es que nosotros é que nós somos preparados para sermos transformados adaptados e arrebatados, transladados ao céu, à casa do nosso Pai Celestial. nos da la fe para Nos ser dá a transformados. fé para sermos transformados, Así como la primera venida de Cristo assim como a primeira vinda de Cristo y el nombre e o nome no qual Ele veio manifestado manifestado nos da la fe nos dá a fé para salvación, para a salvação, para receber a Cristo para receber a Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, e assim receber vida eterna, e assim obter o novo nascimento, y así obtener e assim obter o corpo teofânico de la sexta dimensión. da sexta dimensão. Y con la segunda venida de Cristo E com a segunda vinda de Cristo siendo revelada sendo a revelada la iglesia de Jesucristo, à Igreja de Jesus Cristo, le da la fe dá a fé para recibir para receber un cuerpo o novo corpo que Cristo prometeu para cada um de vocês e para mim também, en adición em acréscimo a todo lo que hemos recibido a tudo o que recebemos con la primera venida de Cristo. com a primeira vinda de Cristo. La segunda venida de Cristo A segunda vinda de es Cristo para llevar a cabo é para realizar la obra de reclamo. a obra de reclamação. Y él llama y junta E ele chama e junta com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo. él llama y junta, Ele chama e junta todos os seus escolhidos do último y dia. esse llamado surge E esse chamado surge en la edad de la piedra angular. na era da pedra angular. Já não há outra era do passado que esteja vigente. Solamente tenemos Somente la edad temos de la piedra angular, a era da pedra angular, que é uma era eterna, en donde los escogidos de Dios onde os escolhidos de Deus harán contacto farão contato con la eternidad com a eternidade para serem transformados y llevados e a la levados à casa de nuestro Padre casa do celestial. nosso Pai Celestial. Y el llamado E o chamado surge ¿dónde? surge onde? En el oeste. No Oeste, na América Latina e no Caribe. La venida A vinda de ese jinete desse cavaleiro, del caballo blanco do cavalo branco, es el que nos trae é quem nos traz el avivamiento, o avivamento, despertamiento despertamento espiritual del día postrero do último dia, en la edad de la piedra angular. na era da pedra angular. Ahora podemos ver Agora podemos ver que ese jinete que esse cavaleiro, para el día postrero para o último dia, está profetizado que está estará profetizado manifestado en el occidente. que estará manifestado no Ocidente. Nos dice el reverendo Nos William diz o reverendo William Branham, Branham na página na 166 página del libro de 166 citas, do livro de citações, versículo 1485. Ahora yo estaba poniéndome bastante viejo Agora, y pensé, eu estava ficando bastante velho e pensei, ¿habrá otro avivamiento? haverá outro avivamento? Verei outro tempo? Recuerden que un avivamiento Recordem que um avivamento solamente puede venir somente pode vir para una edad para uma era o una dispensación. ou uma dispensação. Y tiene que ser E tem que ser cuando Dios envía quando Deus el envia mensajero o para mensageiro esa nueva edad. para essa nova Ou essa era nova ou dispensação. essa nova dispensação. Y ahí E aí, el Espíritu de Dios o Espírito de Deus se manifesta por meio desse mensageiro y trae ese despertamiento e espiritual traz esse despertamento espiritual en el alma na alma de las personas. das pessoas.
y son llamados e são chamados y e juntados juntados los escogidos de Dios. os escolhidos de Deus. Así ha sido Assim foi, de edad en edad. de era em Hemos era. tenido Tivemos 7 grandes 7 avivamientos grandes avivamentos de eras dispensacionales. dispensacionais. Hemos tenido Tivemos 6 y 6, el séptimo e o sétimo es el de este tiempo, é o deste tempo, que corresponde que corresponde a la edad de la piedra angular à era da pedra y angular dispensación del reino. e dispensação do reino. Y este es el avivamiento E este é o avivamento o despertamiento espiritual, ou despertamento espiritual, donde son llamados y juntados onde são chamados e todos los juntados escogidos de Dios todos os escolhidos de Deus do último dia e colocados no corpo místico de Cristo, na era da pedra angular. y ese avivamiento E esse lo avivamento trae o el traz jinete del caballo o blanco de cavaleiro do Apocalipsis cavalo 19. branco de Apocalipse 19. Y solo recuerden, E só del recordem, oeste vendrá un jinete do en un caballo oeste blanco. virá um cavaleiro em um cavalo branco. ¿De dónde? De onde? Del oeste. Do Y oeste. del oeste, E do oeste, lo que queda o que es la resta América Latina y el Caribe. é a América Latina e o Porque en la Caribe, parte norte porque já na parte norte hubo un avivamiento, houve um avivamento, el de la séptima edad de la o da iglesia. sétima era da Igreja Gentia. E agora o maior avivamento corresponde à América Latina e o Caribe. O avivamento que nos traz Cristo Como el jinete como o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 em sua manifestação final. cabalgaremos esta senda otra vez. Cavalgaremos este caminho outra vez. Ou seja, que Elias vai estar presente. El ministerio de Elías O ministério de Elias estará presente pela quinta ocasião en este avivamiento neste avivamento do último dia na América Latina e no Caribe, na era da pedra angular e dispensação do reino. también estará E também estará o ministério de Moisés e o ministério de Jesus, porque estará el Espíritu Santo, o Espírito Santo, o anjo do pacto, o Verbo, a palavra manifestada em carne humana, realizando el despertamiento. o despertamento, o avivamento deste último dia. Eso es correcto. Isso é correto, tão pronto quanto estivermos preparados. Vem vocês? Es una promesa. É uma promessa. Y si es una promesa, E se é uma promessa, tem que estar na Bíblia. E se está na Bíblia, tem que ser cumprida. y ese jinete E esse cavaleiro del caballo blanco de do Apocalipsis cavalo 19, branco de Apocalipse 19. vamos a ver quién es. Vamos ver quem é. Veamos quién es Vejamos quem é esse cavaleiro, conforme as palavras proféticas do precursor da segunda vinda de Cristo. Na página 277 do livro Os Selos em Espanhol, e também na página 134 do livro Os Selos, nos fala da vinda de Cristo. Diz página 134 do livro Os Selos. Y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo, e notem vocês, quando esse Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, quem está em nosso meio agora mesmo, na forma do Espírito Santo, quando ele chegue a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E na página 120, também nos fala deste mistério da vinda do anjo do pacto. Mas vamos ver outro lugar onde nos fala da vinda deste anjo do pacto.
en la página 277 na página 277 del libro de los sellos, do livro dos selos, nos dice nos diz de la siguiente manera. da seguinte maneira: Pedimos que el Espíritu Santo venga ahora mismo, el jinete del verdadero caballo blanco, pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco. ¿Quién es el jinete del caballo blanco? Quem de é o Apocalipsis 19? cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? El Espíritu Santo. O Espírito Santo, o anjo do pacto, Jesus Cristo em Espírito Mientras Santo. el Espíritu de Cristo entre en confrontación con el anticristo y él llame los suyos. Enquanto seu Espírito, o Espírito de Cristo, entra em confrontação com o anticristo e ele chame os seus. Y ahora vamos a ver E agora vamos lo ver que será esto en o su que cumplimiento. será isto em seu cumprimento. Página 256 del libro de los sellos dice: Página 256 do livro dos selos diz: Pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, mas quando nosso Senhor apareça sobre a Él terra, vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, la palabra de Dios a palavra de encarnada en Deus encarnada em um homem. ¿Qué será la venida del jinete del O caballo que blanco de será a Apocalipsis vinda 19? do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? La venida del verbo. A vinda do verbo, a palavra encarnada em um homem. Es la venida É a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado em carne humana, em um homem do último dia. Si encontramos ese hombre, Se encontrarmos este homem, encontraremos Jesucristo, a Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado em carne humana, neste último dia, dándonos a conocer nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer. Y ahora E agora, vamos a ver algo muy importante. vamos ver algo muito importante. Vamos a ver cómo viene. Vamos ver como vem esse cavaleiro, Página 131 página 131 del libro de los sellos. do livro dos Y ahora selos. Jesús, su nombre sobre la tierra fue Jesús el Redentor. E agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus, Porque él o fue cuando Redentor, estuvo sobre la tierra. porque ele foi Redentor quando esteve Pero sobre a cuando conquistó terra. el infierno y la muerte, Mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e subiu. entonces recibió un nuevo nombre. Então recebeu um novo Por esas nome. razones que gritan Por y hacen essa tanto razão ruido y no reciben é nada. que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Será revelado en los truenos. Será revelado nos trovões. Fíjense en el misterio. Notem no mistério. Él viene cabalgando. Ele vem Tiene cavalgando. que haber algo para cambiar esta iglesia. Tem que haver algo para mudar esta igreja. Ustedes saben eso. Vocês sabem Tiene que isso. venir algo. Tem que vir algo. Ahora noten. Agora Nadie notem. entendía ese nombre. Ninguém entendia esse nome, Sino él a mismo. não ser ele mesmo. Nadie más entendía ese nombre. Ninguém mais entendia este Estaba nome. vestido de una ropa teñida en sangre. E estava vestido de um manto salpicado de Y su nombre sangue. es llamado el E seu Verbo. nome é chamado Verbo de Deus. Es la venida del Verbo. É a vinda do Verbo, que estava com Deus e era Deus. Es la venida É a vinda de Jesucristo. de Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado em carne humana no último dia, Para que lo entiendan para que o entendam claramente. claramente. Tiene que haber Tem que haver pelo de carne. um véu de carne na terra. Tiene que ser un profeta. E tem que ser um profeta. E tem que ser um profeta dispensacional. Y tiene que ser E tem que ser el profeta, o profeta da dispensação do reino, que es la única que é a dispensación única dispensação que le queda que resta a la iglesia de Jesucristo. à igreja de Jesus Cristo e à raça humana. Ao povo hebreu, Esa es la dispensación essa é a dispensação que le queda que lhe para resta entrar a ella. para entrar Para nela, entrar para entrar al glorioso reino. no glorioso reino de Jesus Cristo, o reino milenial de Cristo. Y tiene que ser E tem que el ser mensajero o mensageiro de la edad de la piedra. da era da pedra angular. Y tiene que aparecer E tem que aparecer en el oeste, no oeste, en la América Latina y el na Caribe. América Latina e no Caribe.
Ahí es donde tiene que aparecer Aí é onde tem que el aparecer Espíritu Santo o Espírito Santo en manifestado un hombre. em um homem deste tempo final. Y esse es E esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo, através do qual vem revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. sigue diciendo, Continua dizendo: y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. e os exércitos que estão no céu o seguiam em cavalos brancos, vestidos de linho muito fino, branco e limpo. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes. E de sua boca sai uma espada afiada para ferir com ela as nações. Y las regirá con vara de hierro. E ele as regerá com vara de Y él pisa el ferro. lagar del vino del furor y de la Ele ira del mesmo Dios pisa Todopoderoso. o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Y en su vestidura y E em muslo sua tiene escrito este nombre: vestimenta e em sua coxa tem escrito este nome: Rey de Reyes, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 19, versículos 13 ao 16. Allí viene el Mesías. Ali vem o Messias, aí é onde está. Y ahora en la página, E agora, recuerden, viene con, na qué, con un página, nombre qué? recordem, vem com o quê? Nuevo. Com o nome o quê? Novo. Y es la venida del verbo, E a vinda do verbo, el verbo, la palabra, o verbo, a palavra, que se fez carne 2000 anos atrás, naquele jovem operário da construção, Jesus de para el Nazaré. día postrero, Para o último dia, el mismo ángel del pacto, o mesmo anjo do pacto virá manifestado em carne humana, em um homem deste tempo final, que será o anjo do Senhor Jesus Cristo para a era da pedra angular e dispensação do reino. por eso vendrá Por isso virá con un nombre nuevo. com um nome novo. En la página 146 Na página del 146 libro de los sellos, do livro Os el Selos, precursor de la segunda o venida de precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, Cristo, dice, hablando del diz, tiempo final, falando do tempo final, al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, ao mesmo tempo em que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, porque se encarnará no anticristo, na besta. el Espíritu Santo O Espírito Santo y sobe viene encarnado e en un vem encarnado em um homem. hombre. Y entonces, E então, para el día postrero, para o último dia, por un lado, por um lado, estará el anticristo, estará o anticristo, a el besta, hombre de pecado, o homem do pecado, onde estará o diabo encarnado. será la encarnación del diablo, Será a encarnação do diabo. E por outro lado, estará estará Jesus Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja, em carne humana, em um homem deste tempo final, en el ángel no anjo do Senhor Jesus Cristo. Agora vimos este misterio este mistério y hemos visto e vimos a quién a quem la iglesia del Señor a Jesucristo igreja do Senhor Jesus Cristo estará recebendo no último dia. estará recibiendo Estará recebendo al Espíritu Santo, o Espírito Santo, o anjo do pacto, Jesus Cristo é Espírito Santo, manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro. y así estaremos E assim recibiendo estaremos recebendo ao que vem no nome do Senhor. el que viene en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Quem vem no nome eterno do Senhor Jesus Cristo? Hemos visto Vimos que el ángel del Señor Jesucristo que o anjo do Senhor Jesus Cristo poderá dizer en cualquier tiempo, em qualquer tempo: yo he venido eu vim en el nombre no del nome que me envió, de quem me enviou, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. y él podrá decir, E ele poderá dizer: las obras que yo hago as obras que eu faço, no las hago de mí mismo, não as faço de mim sino mesmo, como Jesucristo mas me muestra, como Jesus Cristo me mostra, así yo hago. assim eu faço.
Él vendrá Ele virá en el nombre eterno no del Señor nome Jesucristo, eterno do Senhor Jesus Cristo, haciendo las obras fazendo as obras correspondentes ao tempo final. y por eso E Jesucristo por isso Jesus Cristo, por meio dele, podrá llevar a cabo poderá realizar todo o seu programa correspondente a este tempo final. As pessoas verão a un hombre um homem haciendo la labor fazendo o trabalho de Jesucristo de Jesus Cristo en la iglesia de Jesucristo, na igreja de Jesus Cristo. pero otros Mas outros, al saber ao que en saberem ese hombre que nesse homem estará o Espírito Santo llevando a cabo realizando las obras as obras prometidas para este tiempo, prometidas para este tempo no programa divino, los que conocerán este os que misterio conhecerão este mistério dirão: yo veo a Jesucristo eu vejo a Jesus Cristo em Espírito Santo llevando a cabo realizando o que ele prometeu para esse tempo, realizando por medio de un hombre, por meio do seu anjo mensageiro, por meio do enviado, en el nombre del Señor, no nome do Senhor, porque Él viene porque ele vem en el nombre del no Señor, nome do Senhor, y nosotros recibimos e nós recebemos ao que vem en el no nombre del Señor, nome do Senhor, en el nombre eterno no nome eterno del Señor Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo. Vem el ángel del o Señor anjo do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo nesse tempo final. Hemos llegado al tiempo Chegamos ao tempo maior e mais glorioso de todos os tempos. Chegamos ao tempo en donde onde Jesucristo, Jesus Cristo, o anjo do pacto, el Espíritu Santo, o Espírito Santo, en este tiempo nesse tempo estaría manifestado estaria en carne manifestado humana. em carne humana em seu anjo mensageiro. Eso es la venida Isso é a vinda do cavaleiro, del caballo blanco, do de cavalo Apocalipsis branco 19. de Apocalipse 19. Isso é La palabra a palavra encarnada encarnada em um homem y dándonos a conocer e dando-nos a conhecer todas essas coisas que devem acontecer nesse tempo final, abriéndonos las escrituras, nos abrindo as Escrituras, pois isto é o que Cristo disse: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que depois destas hão de en acontecer. Apocalipsis 22, E em verso 6, Apocalipse 22, versículo 6, nos disse, y me dijo, e me disse: estas palabras estas palavras são fiéis e verdadeiras. y el Señor, O Senhor, el Dios de los espíritus de los o profetas, Deus dos espíritos dos profetas, ha enviado su ángel enviou seu anjo para mostrar a sus siervos para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. quién es el enviado, Quem é o enviado de Deus? de Jesucristo, De Jesus Cristo? su ángel mensajero. Seu anjo mensageiro. Él es el que viene Ele é quem vem no último dia, en el nombre no del nome Señor Jesucristo. eterno do Senhor Jesus Cristo. Ele é Que la iglesia de quem a Jesucristo, igreja de Jesus Cristo, no último en dia, la edad de la piedra angular, na era da pedra angular, estaria recebendo. por eso Por isso es que en este tiempo final é que neste tempo todos los final, escogidos de Dios todos os escolhidos de Deus estariam de festa, porque estariam recebendo ao que vem no nome do Senhor, y en el cual e no qual viene el Señor vem o Senhor Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado, dando-nos a conhecer todas essas coisas que devem acontecer este tiempo final neste tempo final, y revelándonos e revelando-nos o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos en Senhores, su obra reclama. em sua obra de reclamação. Vimos a quem Nosotros nós recibiríamos receberíamos en este tiempo final nesse tempo final, al enviado. ao enviado de Jesus Cristo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Esse é o que vem no nome do Senhor Jesus Cristo, dando-nos a conhecer todas essas coisas
que em breve devem acontecer. E nós somos as pessoas mais bem-aventuradas na América Latina e no Caribe, porque somos as pessoas que estaríamos recebendo ao que vem no nome do Senhor Jesus Cristo. E todos, neste tempo final, podemos dizer: hoje se cumpriu esta Escritura diante de nós, recebendo ao que vem no nome do Senhor. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês, lhes dando testemunho do que vem no nome do Senhor. A esse é ao que nós receberíamos nesse tempo final. E quem recebe ao que é enviado por Jesus Cristo, recebe ao que o enviou, porque quem o enviou vem nele manifestado. Vimos as grandes bênçãos que há para os escolhidos de Deus nesse tempo final, ao estar recebendo ao que vem no nome do Senhor. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus. E em breve os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos. E nós, os que vivemos, sejamos transformados. E todos sejamos arrebatados ao céu, elevados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião, lhes dando testemunho de quem Cristo enviaria, o qual receberíamos neste tempo final. E neste tempo estivemos recebendo ao que vem no nome do Senhor. E aí está a bênção para a Igreja de Jesus Cristo neste tempo final. Vimos o mistério do sétimo selo. Vimos o mistério de Moisés por quinta ocasião, de Elias por segunda ocasião e de Jesus por segunda ocasião. Vimos esses três grandes ministérios e como se manifestariam neste tempo final em carne humana, por meio da vinda e manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado em seu anjo mensageiro, nesse tempo final, em meio da sua igreja, no meio da sua igreja, no oeste. E assim nos daria o despertamento, ou avivamento do último dia, no qual não terminou e não terminará, senão que continuará para o glorioso reino milenial. É o único avivamento que não terá fim. Os outros avivamentos de cada era tiveram um lapso de tempo curto, mas o avivamento do último dia da era da pedra angular continuará para o reino milenial, e a terra será cheia do conhecimento da glória de Jeová. E os primeiros que obtêm esse conhecimento, pois somos nós, recebendo ao que vem no nome do Senhor, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo vem, o enviado de Jesus Cristo, o anjo de Jesus Cristo. Vimos este mistério e vimos que verdadeiramente tudo seria
simplicidad. em simplicidade. Todo seria sencillo, Tudo seria simples, como lo profetizó como profetizou el reverendo William o Branham. reverendo William Branham. Y como fue E profetizado como foi profetizado en la Biblia. na Bíblia. Y sería E seria en medio de un pueblo no meio de um povo simples também, para poder llegar a Dios. para Deus poder A la chegar gente, às pessoas. el mensajero O tiene mensageiro que ser de acuerdo tem que ser de acordo a cómo son la gente. a como são as pessoas. Si no son iguales, Se não são iguais, el pueblo no lo va a recibir. o povo não o vai receber. Si el mensajero Se o mensageiro é simples y el pueblo e o povo demasiado educado, é muito educado, el pueblo dice, o povo no diz: queremos ese mensajero. não queremos esse Si no sabe mensageiro. ni escribir, Você não sabe nem si escrever, no sabe hablar bien, você não sabe falar bem, o que vai nos ensinar? primero tiene que ir a la universidad. Primeiro tem que ir à universidade para que aprenda algo, para que saiba falar na forma que nós falamos. Y si el pueblo es sencillo E se o povo é simples y aparece un mensajero e aparece um mensageiro grandes doctorados en com teología, grandes doutorados em teologia e vem falando em termos teológicos, em termos universitários, el pueblo escucha o povo escuta y le pregunta al e otro, pergunta ao outro: y esa palabra que dijo e él, essa palavra que disse aí, ¿qué significa? o que significa? Tendrían que ir con un diccionario Teriam que ir com um dicionário para cada vez buscar, para qué cada vez significa buscar cada o palabra que habla. significa cada palavra que fala. Y los términos, E os termos muito mais difíceis ainda. el pueblo no entendería O povo não entenderia esses termos. cuando Dios. Quando Deus envia um Y mensageiro dice que el pueblo lo va e a diz recibir, que o povo vai receber, el mensajero o mensageiro e o povo son iguales. são Por eso iguais. es que Dios Por envía isso é que Deus envia el mensajero o mensageiro do meio do próprio povo. y así se entienden E assim se entendem el uno al otro. um ao outro. El mensajero entiende O al pueblo mensageiro entende o y el povo pueblo entiende al e o mensajero. povo entende o mensageiro. Y cuando hablamos de arroz E y quando frijoles, falamos de arroz e feijão, já todos entendemos. Comemos do mesmo, vê? no hay que estar buscando Não é comida preciso estar procurando outra comida por lá da China o de otra nación, ou de outra nação, sino de lo mas mismo que come el do pueblo, mesmo que o povo come. come el mensajero. O mensageiro Dios envía que Deus envia, come. Quando Deus o envia, disse que ese pueblo que esse povo vai receber esse mensageiro. hemos visto Vimos el porquê. porque Dios le dijo al profeta Moisés, Deus disse ao profeta Moisés: profeta de en medio del profeta do meio do povo, do meio de vós, vos levantará o Senhor vosso Deus. A ele ouvireis. es un profeta, É um profeta do meio do povo. siempre ha sido así. Sempre foi assim. Un hombre Um homem de ese tiempo desse tempo, en donde Dios envía ese mensaje. onde Deus envia essa mensagem. Ahora hemos visto Agora vimos quién es el enviado, quem é o que enviado viene en el nombre que del vem Señor. no nome do Senhor. Quién es el que recibiremos, Quem é o que receberíamos, el cual viene o qual en vem el nombre del Señor no nome do en Senhor este tiempo final. nesse tempo final. Y la escritura, E a Escritura dá testemunho. Jesucristo mismo Jesus Cristo mesmo dio testimonio. deu testemunho, dizendo: Yo Jesús, Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. el ángel, O anjo, somente o que tem que fazer é buscar el testimonio de la buscar o testemunho da Escritura escritura al pueblo. e mostrar ao povo. Y el pueblo dice, E o povo diz: ese es el que nosotros esse é o que nós estávamos esperando. ¿Por qué? Por quê? Porque el pueblo cree Porque o povo que crê Cristo dice en su no que palabra. Cristo diz em sua palavra. Esse é Cristo disse: Yo Jesús, Eu, Jesus, enviei o meu anjo, pois esse é o que o povo quer, o enviado de Jesus Cristo. Quem vem, que vem no nome do Senhor Jesus Cristo.
desejamos esperamos de parte e de Dios esperamos da parte de Deus grandes bendiciones grandes bênçãos para las actividades de mañana. para as atividades de amanhã. Esperamos Esperamos que Deus nos abra as Escrituras y nos muestre e nos mostre todo lo que Él desea. tudo o que Ele deseja nos dar a conhecer. Serão as últimas atividades deste recorrido por la República de pela Brasil. República do Brasil. Luego estaremos E em seguida en el estaremos próximo año no próximo con ano ustedes nuevamente, com vocês novamente, ya sea en estos cuerpos mortales, quer seja nestes corpos mortais ou no novo corpo. pero siempre Mas sempre vamos a estar viéndonos estaremos nos vendo, y por el milenio e pelo milênio o reino milenial ou o también reino milenial também, y por toda la e eternidad por también. toda a eternidade E na também. ceia das bodas, E na ceia das bodas também vamos estar ali. y allí vamos a conocer E ali vamos a conhecer los 7 ángeles mensajeros os 7 anjos mensageiros y también vamos a e conocer também vamos conhecer a los profetas del Antiguo os Testamento, profetas do Antigo todos Testamento, los que resucitaron con todos Cristo. os que ressuscitaram com Cristo quando Cristo ressuscitou. O sea, allí vamos a ver Ou seja, ali vamos a ver Abraham, el padre de la fe, Abraão, o pai da fé, a Isaac. a Isaac, a Jacó. Cristo habló Cristo falou y dijo que van a estar e allí disse que vão estar ali. y vamos a estar allí nosotros también. E nós vamos estar ali também. Ou seja, que vamos conhecer Todos esos héroes de todos esses heróis da del fé Antiguo Testamento do Antigo Testamento también a los e apóstoles, também os apóstolos, héroes de la fe también heróis del da Nuevo fé Testamento, também do Novo y de los Testamento, 7 ángeles e mensajeros, os 7 anjos mensageiros grupos de cada e os grupos de cada um desses mensageiros. y vamos a estar allí E vamos estar ali con Jesucristo. com Jesus Cristo, nosso Salvador também. Él estará allí Ele estará en ali su cuerpo em glorificado. seu corpo glorificado. Nosotros E estaremos nós estaremos ali en nuestros cuerpos em nossos glorificados corpos glorificados, que Ele nos dará en este tiempo. nesse tempo final. Yo estaré con ustedes allí, Eu estarei com vocês ali, como también como também cada ángel mensajero cada estará con anjo su- mensageiro estará com o seu grupo. Algunas veces nos preguntamos, Algumas vezes nos perguntamos ou dizemos: yo quiero estar bien cerca de Jesucristo eu quero estar bem perto de Jesus en la Cristo, cena de la boda del Cordero. na ceia das bodas do Cordeiro. No se preocupen, Não se pues el preocupem, grupo que más cerca pois o grupo que mais perto vai estar es el grupo é o en el grupo cual ustedes van a estar. no qual vocês vão estar. Así es que no se Assim, preocupen en esa não se preocupem nessa parte. parte. Y yo espero E eu espero galardones más que grandes os maiores sean galardões para el grupo sejam para o grupo de este tiempo final. deste tempo final. Trabajemos sabiendo Trabalhemos que nuestro trabajo en el sabendo que nosso trabalho no Senhor Señor no es en vano. não é em vão. Es el trabajo É o trabalho que le producirá que lhe los produzirá grandes beneficios os y grandes benefícios e bendiciones grandes para bênçãos el milenio para o y milênio para toda la e eternidad. para toda a eternidade. Haceos tesoros, Faça tesouros no céu, dijo Jesús. disse Miren la forma de Jesus. hacer tesoros. Vejam a forma de fazer Trabajando en tesouros su obra trabalhando em sua obra. es como se hace tesoros. É como se faz tesouros. Como la gente Como as hace pessoas tesoros en la tierra, faz tesouros na terra, trabajando, trabalhando. nosotros Nós hacemos fazemos tesoros en el cielo, tesouros no céu, trabajando trabalhando en el reino de Jesucristo. no reino de Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo. Bom, que Deus os continue abençoando, que Deus os guarde Todos muy buenas noches. e passem todos